Fala pessoal, tudo bem? É, Hoje a gente vai começar o capítulo 11, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Amar ao Próximo como a Si Mesmo, né? Era uma passagem da Bíblia, assim, esse trecho, né, é uma passagem da Bíblia muito conhecida, assim, né, na teoria, né, porque na prática as pessoas ainda não conseguiram implementar tão bem, né? Então, amar o próximo como a si mesmo, né, e fazer pelo outro o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, são duas passagens da Bíblia, né, onde expressa o verdadeiro significado da caridade, né, porque a caridade ela resume todo o dever que o homem tem que ter, né, com o seu semelhante, né? E se todo mundo, né, adotasse essa passagem como uma regra, né, e colocasse em prática esses ensinamentos, esses deveres, né, o egoísmo ele já não estaria existindo na Terra, né? Só com essa pequena mudança, né, a gente já viveria em um mundo onde as pessoas elas iriam viver na paz, né, viver sobre a justiça, né, e consequentemente a gente então não estaria mais em um planeta de prova e expiação. Tem uma passagem de Jesus, né, que ele mostra para a gente é, um pouco da prática sobre esse ensinamento. Então é uma passagem onde os fariseus eles perguntaram para Cristo, né, é nos permitido pagar e deixar de pagar a César o tributo, né? E Jesus, né, já percebendo a malícia da pergunta, né, que os fariseus fizeram, respondeu com uma outra pergunta: de quem são essa imagem e esta inscrição? Né? E o povo respondeu para ele, é de César. Então Jesus respondeu, dai, pois, a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Só que existia uma armadilha, né, nessa pergunta feita pelos fariseus, né? Eles tinham a intenção de estar prejudicando Jesus, né? Politicamente e moralmente, né? Dependendo da resposta que Jesus desse. Então eles quiseram criar uma situação em que Jesus ele pudesse ser acusado, né, de desrespeitos às leis romanas da época. Mas Jesus ele já conhecia perfeitamente a moral do homem, né? E acabou dando uma resposta, né, contornando a situação e ainda ensinando uma lição, né, aos fariseus, dizendo que cada um seria dado o que é de direito. Então esse princípio é a consequência da frase de Jesus, né? Quando ele disse, fazer pelos outros o que gostaríamos de que os outros fizessem por nós. Onde Jesus ele quer ensinar para a gente, né, que condena todo prejuízo, tanto moral quanto material que a gente cause para outra pessoa. Então Jesus está tentando ensinar, né, que a gente deve respeitar o interesse de cada indivíduo, né, da mesma forma que a gente gostaria que os nossos interesses fossem respeitados. E essa orientação, né, ela se estende não só nas relações individuais, mas também aos deveres, né, que a gente tem com a família, né, que a gente tem com a sociedade e com a autoridade. Então Jesus ele resume seus ensinamentos, né, na palavra amor, porque o amor ele é um sentimento do mais alto grau. Então os sentimentos eles são só uma forma mais evoluída do que os instintos, né, que surgem a partir do progresso feito pelo espírito. Na sua origem, né, o homem ele só possui o instinto. Então eles acabavam ditando as regras, né, muitas vezes, né, como os animais, né, que é pela lei do mais forte. E conforme o homem ele foi evoluindo, né, a gente vai evoluindo ainda, a gente vai ficando mais instruído e mais purificado, né? E aí vai surgindo o sentimento do amor. Não é aquele amor que se diz romântico, né? Mas sim o amor incondicional, né? Que é aquele amor aqui é associado à compaixão, à generosidade e à empatia. E enquanto o amor, né, é o sentimento de mais alto grau, a gente também tem pelo outro lado o egoísmo, né, que é a causa do sofrimento da humanidade. Que enquanto existir na Terra, ele vai atrasar, né, retardar o nosso progresso moral. Porque o egoísmo é algo que a gente precisa superar, né, na gente mesmo, né, é algo íntimo nosso. E que muitas vezes a gente acaba conseguindo esconder dos outros, né? Ou às vezes a gente não consegue nem reconhecer que a gente possui o egoísmo. Então o egoísmo ele é visto como uma atitude egocêntrica, né, voltada a satisfazer somente as nossas próprias necessidades. Então o egoísmo ele acaba sendo a fonte de toda a miséria terrena, porque ele acaba andando na contramão da caridade.
né? Então ele acaba sendo o maior obstáculo, né, para a gente encontrar felicidade no homem. Mas a gente também precisa tomar cuidado com aquele amor romântico, né? Que é aquele amor que se caracteriza, né, pela atração física e emocional e que pode acabar tendo um certo grau de possessividade e ciúmes, né? Então o amor já nesse caso ele pode ser visto como uma forma de egoísmo, né? Porque a gente quer aquela pessoa só para a gente. Então, mas a gente precisa mesmo focar no amor incondicional, que é aquela preocupação, aquele cuidado que a gente tem com o bem-estar das outras pessoas, né? Independente das relações e interesses pessoais de cada um. E o amor ele consegue superar o egoísmo, né? Fazer com que a gente consiga subir mais um degrau na nossa evolução. Então, amar o próximo como a si mesmo é uma das mais importantes lições de amor e compaixão que Jesus ele acabou nos ensinando. E essa frase ela acaba resumindo a essência do amor e da empatia, né? Porque ela acaba nos ensinando a tratar os outros da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado, sendo empático e solidário com as dificuldades, né, e os desafios dos outros. Então a gente precisa se colocar no lugar das outras pessoas, né, e tentar compreender as suas perspectivas, suas necessidades. Saber ouvir com atenção e tratar todos com dignidade e respeito. Só que essa não é uma tarefa fácil, né? Tudo faz parte do nosso progresso contínuo, né? De um aprendizado, um processo de autoconhecimento. E para isso a gente precisa ter humildade, né, paciência e a generosidade. A humildade serve para a gente reconhecer, né, nossos próprios erros e nossas limitações. A paciência porque a gente vai tropeçar, né, vai cair, levantar muitas vezes até a gente conseguir atingir o objetivo que a gente deseja. E a generosidade, né, não só por aceitar perdoar os outros, mas também a gente perdoar a gente mesmo. Porque a gente sabe que a gente não é perfeito, né? Mas sabe que a gente está fazendo o nosso melhor. Então, amar o próximo como a si mesmo, né? Ela é uma jornada totalmente desafiadora, mas que a gente vai ser recompensado no final. Porque quando a gente aprender a amar e cuidar dos outros, né? A gente acaba criando um mundo mais harmônico, né? Um mundo mais solidário, onde a gente precisa da empatia e o respeito pelo próximo. E assim a gente pode encontrar a paz, né, e a felicidade que a gente gostaria de ter na nossa própria vida, né, e na vida daquelas pessoas que estão próximas da gente. Beleza, pessoal? Então esse foi o capítulo 11, né? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!